Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre a notícia triste que chocou o mundo do futebol ontem, quarta-feira. Ao longo desta quinta-feira acontece o velório de Diego Armando Maradona, que morreu ontem aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Milhares de pessoas foram à Casa Rosada, sede do governo argentino, para se despedir do ídolo. Homenagens também nos estádios pelo país. Os argentinos se uniram na noite de ontem para prestar uma homenagem ao astro Diego Armando Maradona. Exatamente às 10 horas da noite no horário local, clubes como River Plate, Racing, São Lourenço, Independiente e Estudiantes acenderam as luzes de seus estádios em homenagem ao número utilizado pelo meia durante toda a sua carreira. O Boca Juniors não acendeu os refletores da Bombonera. Uma única luz foi acesa às 10 da noite, a do camarote que pertencia a Dom Diego no estádio, e assim permaneceu durante toda a noite em Buenos Aires. Um dos clubes de sua carreira, o Newell's Old Boys, também participou da homenagem coletiva. O estádio Marcelo Bielsa ligou parte dos refletores e a mensagem Gracias 10 ficou iluminada. As luzes também permaneceram ligadas durante toda a noite, como forma de prestar um último tributo ao Pibe de Ouro. E tem coisas que só o futebol tem a capacidade de fazer. O Beira-Rio, estádio do Internacional, ficou iluminado pela primeira vez e talvez pela única, em azul e branco, cores tradicionalmente conhecidas do rival Grêmio. Mas ontem foi por um motivo diferente. A homenagem à Argentina, a homenagem a Diego Armando Maradona. Lembrando que ontem Inter e Boca se enfrentariam no Beira-Rio pelas oitavas da Libertadores. O jogo foi adiado pela Conmebol após um pedido do Boca. Falando de bola rolando, ontem teve Libertadores e o Palmeiras adiantou já o seu passaporte para a próxima fase. Venceu fora de casa o Delfim por 3-1. O jogo de volta é na semana que vem, dessa vez no Allianz Parque. O Grêmio entra em campo hoje, quinta-feira, às 9h30, contra o Guarani do Paraguai. O jogo de ida é fora de casa, no estádio Defensores del Chaco. E o jogo entre Inter e Boca ficou remarcado para o dia 2 de dezembro. Vamos falar sobre Brasileirão. Ontem a bola rolou para duas partidas pela 23ª rodada e uma atrasada da 16ª. Falando primeiro sobre os jogos da 23ª, o Atlético Mineiro venceu sem dificuldades o Botafogo por 2-1 no Mineirão. Enquanto isso, o Corinthians venceu fora de casa o Coritiba pelo placar de 1-0. Com o resultado, o Atlético é o líder da competição com 42 pontos, 3 a mais que o Flamengo, que vem em segundo lugar. O Corinthians subiu para nono lugar e agora tem 29 pontos feitos. Coritiba e Botafogo seguem afundados no Z4 e podem ter problemas no decorrer da rodada, uma vez que a diferença deles para os times fora da zona de rebaixamento pode aumentar consideravelmente. As duas equipes têm apenas 20 pontos feitos até aqui. Jogam hoje Fortaleza e Goiás no Castelão, às 8 da noite. Também jogo válido pela rodada que continua no final de semana. Agora, o jogo atrasado que aconteceu ontem vai deixar polêmica e certamente vai ter um terceiro tempo no tribunal. São Paulo e Ceará empataram em 1-1. E Raí, diretor do time paulista, admitiu a possibilidade de pedir a anulação da partida, por causa do que considera um erro de direito cometido pela arbitragem ao anular um gol do atacante Pablo no segundo tempo. No lance, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães anula o gol de Pablo corretamente por impedimento, mas depois de consultar o VAR, valida o lance. Ele autoriza o reinício da partida, o que é efetivado pelo Ceará. Em seguida, porém, para novamente a partida e em nova consulta ao VAR, anula o gol. Ou seja, meio complicado, mas vamos tentar explicar por aqui. O gol é anulado, o VAR valida o gol, o jogo recomeça. Mas aí o VAR chama o juiz para uma revisão da revisão e anula de novo o gol, que era mesmo para ser anulado, mas não da forma que foi, uma vez que a partida recomeçou. E você sabe bem, quando a partida recomeça, o VAR não pode mais interferir. Isso seria um erro de direito e o São Paulo então cogita pedir na justiça a anulação desse jogo. É um problema à vista para a CBF, que agora, se não for anular o jogo, vai ter que arrumar uma maneira de explicar como isso pode ser considerado válido, uma vez que é uma interferência clara na regra do VAR. Falando agora sobre Copa Sul-Americana, em situação ruim no Brasileirão, o Vasco aposta as suas fichas na temporada na Sul-Americana.
Na noite de hoje, às 9h30, no estádio Norberto Tito Tomaguelo, em Florencio Varela, o time joga seu futuro na competição contra o Defensa e Justiça pelas oitavas de final do torneio. O Vasco chega às oitavas após ter passado pelo Oriente Petroleiro e Caracas da Venezuela. Em ambos os confrontos, venceu por 1-0 no Rio e empatou sem gols como visitante. O Defensa estreou na fase anterior, já que veio da Libertadores como terceiro colocado em seu grupo. Até agora, enfrentou apenas o Sportivo Luquenho do Paraguai e passou com triunfo por 2-1 longe de seus domínios, empate por 1-1 em casa. Sem o treinador Ricardo Sapinto e o auxiliar Rui Mota, além de 10 desfalques por Covid-19, o Vasco chegou à Argentina no final da noite de ontem. E a escalação deve ser a seguinte: Lucão no gol, laterais Léo Matos e Neto Borges, 3 zagueiros, Marcelo Alves, Castan e Miranda. No meio-campo, mais 3 jogadores, Marco Júnior, Léo Gil e Carlinhos, ou Vinícius. E lá na frente, Gustavo Torres e Cano. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.